Se preparem aí, porque a história de hoje é uma das mais bizarras e, vamos ser sinceros, nojentas que existem. Uma história que começa num dia de sol, numa fazenda tranquila, e termina com uma chuva de carne. Pois é, parece coisa de filme de terror, né? Mas em 1876, para uma mulher no estado americano de Kentucky, isso foi muito real. Vamos mergulhar juntos nesse enigma que, até hoje, causa arrepios e, bom, revira alguns estômagos. Então, vamos lá. Imagina a cena. A gente está em Olympia Springs, Kentucky. A senhora Allen Crouch está lá no quintal dela, tranquila, fazendo sabão. Sabe, um dia absolutamente comum na vida rural do século XIX. E o depoimento dela é o que deixa tudo mais maluco ainda. Ela foi muito clara. Não tinha nuvem, não tinha sinal de tempestade. Era só um céu azul, limpinho. Isso torna o que aconteceu em seguida algo quase impossível de explicar. Como é que pode simplesmente cair alguma coisa do céu sem ter nada lá em cima? E o que caiu não foi granizo ou uma chuva qualquer. Foi algo que parecia ter saído direto de um pesadelo. Vamos aos fatos. Do nada, por vários minutos, pedaços de carne começaram a despencar do céu. Eles cobriram uma área enorme, quase do tamanho de um campo de futebol. A descrição é grotesca. A carne parecia fresca, sabe? Mas o cheiro era insuportável. Imagina só a cena. Claro que uma notícia dessa se espalhou que nem fogo em palha seca. Vizinhos, curiosos, todo mundo correu para lá para ver o que era aquilo. E, obviamente, a investigação começou, do jeito mais estranho possível. E é aqui que a gente vê a coragem, ou talvez a completa falta de noção da época. Sim, é isso mesmo. Algumas pessoas decidiram provar a carne. E os resultados foram uma confusão só. 2 caras acharam que era cordeiro ou veado. Um caçador experiente jurou que era urso. E o açougueiro local diz que não parecia com nada que ele já tinha visto na vida. O mistério só aumentava. Com essa confusão toda, as teorias para explicar o fenômeno começaram a pipocar, indo desde o científico até o completamente absurdo. 2 ideias principais ganharam força na época. A primeira era a teoria da bactéria Nostoc, que vira uma espécie de geleia quando chove. Tinha só um probleminha. Não estava chovendo, lembra? A segunda teoria já era a viagem total. Um meteoro de carne vindo de um planeta que explodiu no espaço. Pura ficção científica. Mas enquanto o pessoal especulava, a ciência começou a analisar as amostras. E as primeiras descobertas foram, de certa forma, ainda mais sombrias do que as teorias. A análise científica foi bem clara. Não era bactéria, nem meteoro. Era carne de verdade. O microscópio não mentia. Era tecido de pulmão, cartilagem e músculo. A origem, sem dúvida nenhuma, era animal e aqui da Terra mesmo. E foi aí que a história tomou um rumo macabro. Um dos primeiros analistas, um cara respeitado, afirmou que a estrutura da carne era compatível com o pulmão de um cavalo ou, pasmem, de um bebê humano. Essa declaração, claro, chocou todo mundo e adicionou uma camada de puro horror ao mistério. Felizmente, outros cientistas logo descartaram essa teoria do bebê, mas a explicação que acabou se tornando a mais aceita é, igualmente, indigesta, digamos assim. Então, conheçam o principal suspeito desse caso, o urubu. Sim, essa ave super comum lá em Kentucky se tornou a peça-chave para resolver esse mistério bizarro. A teoria, proposta por um médico da época, é fascinante e nojenta na mesma medida. Pensa assim, os urubus têm um mecanismo de defesa. Quando se sentem ameaçados, eles vomitam tudo o que comeram para ficarem mais leves e conseguirem fugir mais rápido. A teoria é que um bando deles comeu até não poder mais, voou bem alto, alguma coisa os assustou e, bom, um provocou o outro e começou um vômito coletivo em pleno ar. E o mais maluco é que isso se encaixa perfeitamente com as provas. A análise que identificou tecido de pulmão apoia totalmente essa teoria, já que os urubus costumam comer primeiro as partes moles da carcaça de um animal, como os pulmões. Tudo se encaixa, de um jeito bem grotesco, mas se encaixa. Então, embora a gente nunca vá ter uma prova de DNA 100% conclusiva, a teoria dos urubus é a mais aceita até hoje, e o legado desse evento bizarro continua bem vivo. Acredite se quiser, uma amostra daquela carne ainda existe. Está preservada num pote há mais de um século, e é um lembrete físico, bem tangível, do dia em que o céu serviu um prato pra lá de esquisito. Essa amostra foi reencontrada há pouco tempo. E embora a análise de DNA não tenha conseguido dar um resultado final, a história virou parte da cultura local. Hoje em dia, a cidade tem um festival anual da chuva de carne, que tem até um concurso de chile de carne misteriosa. A ironia é deliciosa, não é?
Então, para fechar a conta, aqueles senhores corajosos que provaram a iguaria que caiu do céu não estavam comendo nenhum presente divino. Eles estavam, muito provavelmente, comendo o almoço regurgitado de um bando de pássaros apavorados. É uma daquelas verdades da história que são mais estranhas e nojentas que qualquer ficção. A história está cheia de eventos bizarros como este. Qual outro enigma sem explicação seria fascinante de se ver em uma análise detalhada como esta? A gente quer saber o que mexe com a curiosidade de quem nos acompanha. Deixem aí nos comentários as sugestões para a nossa próxima investigação. E claro, se curtiram desvendar este caso nojento, não se esqueçam de seguir nosso trabalho para mais histórias incríveis. Até a próxima!